Num futuro próximo, uma pessoa acorda toda enrolada e presa dentro de um tecido estranho, tentando se livrar a todo custo, e de repente ela também percebe que está presa por cintos. Ela tenta se soltar e aos poucos consegue liberar as mãos. Tem uma sonda no braço que ela também consegue tirar. Ela está realmente incomodada com tudo, consegue se livrar parcialmente. Começa a pedir por socorro até que as luzes se acendem. Ela está em uma cápsula. A inteligência artificial fala com ela e relata: pane no sistema, nível de oxigênio 35%. Ele se apresenta como Milo e diz que é um operador de ligação de interface médica, criada para atender a todas as necessidades dela. Ela quer saber onde está, ela quer sair, mas ele não pode deixá-la sair. O relatório diz: falha detectada. O nível de calor do processador 354 esgotou as reservas de oxigênio, que suspendeu a criogenia. Ela pede ajuda, pede socorro. Ela sabe que está em perigo. O oxigênio desce a 34%. Ela pensa e até conhece parcialmente como funciona uma cápsula. E até imagina que sua cápsula é monitorada e que a cápsula chegou a enviar alertas. Mas Milo diz que não tem respostas. Lembranças vêm à mente e ela não entende bem, mas tem visões. Até que ela pergunta: Milo, quem sou eu? Qual é o meu nome? Milo responde: Omicron 267. Ela quer ver. Ele mostra a Omicron 267. Lembranças ainda passam pela mente. Ela não sabe bem o que fazer. O nível de oxigênio continua descendo. Ela pergunta: por que estou aqui? Milo pergunta se ela quer um relatório médico. Ela diz sim, por favor. Mas o relatório ainda vai demorar 7 minutos e 53 segundos. Ela pede ao Milo para sair, mas ele não pode liberá-la. Ela insiste, mas ele diz que precisa de um código administrador, que obviamente ela não tem. Então ela diz: Milo, quero fazer uma ligação. Então Milo faz uma ligação para a polícia. Uma pessoa atende. Ela começa a falar com essa pessoa. Ela começa a falar que está presa numa cápsula. O atendente quer dados. Ele não acredita nela. Mas é sério. Ela está com medo. O atendente pede a localização. Mas não está fácil. Existe uma tensão. Ela passa todos os dados que pode. Ele passa para um supervisor. Ela pede ao Milo uma busca pelo DNA dela. Então aparece uma mulher, Elizabeth Hansen. Ela começa a descobrir quem é. Então barulhos externos a assustam. E aí ela recebe uma chamada do Capitão Morrow, do Departamento de Ciência e Tecnologia. Ela diz que o seu nome é Elizabeth Hansen. Ele diz que vai ajudar. Existe muita interferência no sinal. Ela fala do nível do oxigênio. Eles têm 43 minutos somente. Ela está desconfiada. Ele não sabe bem onde ela está. Ele diz que a unidade de criogenia dela tinha sido destruída há 3 anos atrás. Então ela se desespera. Eles tentam acalmá-la, pedem para ela economizar ar, ela quer os códigos para abrir a unidade. Ele diz que vai tentar até que o sinal se perde, a ligação cai. Ela se desespera ainda mais. Então, com 29% de oxigênio, Milo verifica que a probabilidade de sobrevivência é de 0% e aciona um procedimento de sedação obrigatório. Ela luta para não ser sedada e consegue se safar. Novamente as lembranças vêm à tona. Seu coração bate forte, tem a visão de pequenos objetos caindo, girando. O nível de oxigênio cai para 23%. Ela vê em sua mente um homem projetando um tipo de asa giratória. Após voltar a si, ela pede ao Milo para procurar tudo sobre Elizabeth Hansen. Ela vê vários artigos, fotos, revistas e descobre que é doutora em criogenia. Ela também vê seu marido e descobre que é casada. As lembranças sobre sua vida continuam vindo. O nome dele é Léo. Ela pede para o Milo procurar o número do telefone do Léo. Léo Ferguson. Uma mulher atende. Ela pergunta se Léo está. A mulher diz que não. Liz se apresenta como esposa dele. A mulher desliga o telefone. Ela insiste. A mulher pergunta: quem é você? Ela insiste para falar com Léo, diz que é importante. A mulher desliga novamente. Ela pede para o Milo ligar de novo, mas desta vez sem sucesso. O oxigênio está caindo para 21%. Ela sente os pés presos. Aliás, tudo está preso. Então ela tira a cinta dos pés. Dá até um alívio. Tem mangueiras e conexões por todo canto. Então ela se assusta ao ver um rato. Mas é só uma ilusão, proveniente das cobaias que ela já utilizou no laboratório. Então ela parte para uma tentativa de destravar a porta da cápsula. Até aproveita para quebrar uma seringa de um robozinho a fim de usá-la na sua tentativa de destravar a cápsula. Mas a cápsula é protegida, então ela toma um baita de um choque. Desesperada continua, pois ela sabe que vai morrer, até que uma nova chamada chega. É o Capitão Morrow.
Ele diz que vão conseguir os códigos, mas ela está desconfiada. Ele está falando com ela, mas também está falando com alguém no fundo. E pede para ela se concentrar no que é real. Ela tem visões do passado. Ele pergunta: o que você fez? Ela pergunta: quanto tempo estou desaparecida? Ele comenta que ela estava ativa há pouco tempo nas redes sociais. Ela diz que foi casada. Ele acha estranho, pois ela nunca foi casada. Mas ela diz que lembra do marido e dos planos. O capitão diz: você nunca foi casada. Ela diz que falou com uma mulher. Ele diz que Léo também não é real. Ela continua desconfiando de tudo. Ele começa a falar do passado dela, que ela jogava basquete, que tinha um super talento, mas tem alguém de fundo conversando com o capitão. As informações do capitão e a dela não batem. Ela fica muito confusa, mas ela quer os códigos e ele está falando com alguém de fundo. Ela desconfia, a conversa fica tensa até que ela pede para desligar. O capitão liga de novo, mas ela recusa e resolve ouvir a ligação anterior e conclui que estava sendo enganada. Então ela atende a ligação e antes mesmo de falar algo, quem está na chamada é a mulher que atendeu quando ela ligou da primeira vez para o Léo. Ela começa a explicar para Liz, pois sabe que deve ter acontecido algum problema na sua unidade criogênica. Ela quer falar com o Léo de qualquer jeito. A mulher responde: o Léo morreu. Ela não acredita e encerra a chamada. A mulher insiste na ligação. Ela aceita. A mulher diz que pode ajudar, pois ela sabe quem é ela. Ela sabe os códigos e diz: eu vou dar os códigos a você, mas alerta que não pode usar para abrir a unidade. E passa os códigos a ela. A mulher implora: não abra a cápsula. Não abra a cápsula. Mas ela pede ao Milô para abrir a cápsula. A mulher diz: não abra, não abra, você vai morrer. Ela relutante, a mulher diz: eu posso provar, e pede para ela acessar outros controles da cápsula. E então ela desliga a gravidade da cápsula. A mulher diz: Liz, você está a 65 mil quilômetros da Terra. O tempo é curto. Logo você estará fora do alcance dos satélites de comunicação. Então a gravidade volta. A mulher diz que desenhou os sistemas da cápsula e poderia ajudá-la a recolocá-la no hipersono. E ela teria uma chance de cumprir a sua missão. Liz pergunta: que missão? Que missão? A mulher responde: colonizar um planeta a 14 anos-luz da Terra. A cápsula acabou de partir, ainda não ligou os propulsores. Liz está incrédula com a situação. Ela lembra que era uma operação militar. Sim, a mulher confirma: a humanidade será extinta em 2 gerações. Ela descobre que toda a conversa com o capitão Morrow foi controlada, pois eles não sabiam quais lembranças ela teria primeiro. O capitão não tinha escolha, só seguia ordens do Ministério da Defesa. Ela tem lembranças do Léo, com uma doença terrível. A mulher diz: ele ficou doente como muitos. Ela está em hipersono há 12 anos. A mulher insiste em ajudá-la, pois não há muito tempo. Elas precisam saber por que ela acordou. Milô informa que a bioforma acordou por conta do aquecimento do processador 354, que cuida para impedir a atrofia cerebral. Eles precisam desviar os recursos do processador 354 para outro processador e precisam fazer algumas escolhas, desativando alguns sistemas não prioritários. Então a mulher precisa desligar, pois o Ministério da Defesa chegou em sua casa. E ainda diz a Liz: você precisa reativar os sistemas antes do oxigênio chegar a 2%, ou não terá oxigênio suficiente para despertá-la. Encontre o Léo, encontre o Léo. A mulher desliga e deixa Liz sozinha. Ela pensa, o oxigênio está em 11%. Ela pede para ver os processadores de baixa prioridade. Todos os processos citados por Milô reduzem a expectativa de vida da bioforma. Então ela pressiona a ferida na mão para tentar reativar as lembranças. Resolve até mesmo tomar aquele choque da cápsula para ajudar a lembrar do Léo. E toma outro choque para ajudar. Ela vê como o Léo morreu e outro choque, e outro choque, e outro choque para ajudar. Ela solicita ao Milô para procurar Alice Hansen em Paris e tenta a conexão. Então alguém atende. Ela diz: mamãe? E a mulher do outro lado da linha diz: Liz, é você? O que foi? E ela responde: eu só queria ouvir a sua voz. A mãe fala algumas coisas, que ela não pode ficar sozinha, e pergunta se ela está no carro. A Liz chora, mas não diz onde está, e diz que ama muito a sua mãe. A ligação fica muito ruim e cai novamente. Liz está pensativa e sabe que vai morrer, então ela pede para o Milô abrir a porta. Mas no último segundo, ela pede para abortar e pergunta quantas unidades Omicron existem. Milô responde: existem 10 mil unidades Omicron. Ela pergunta: onde estão essas cápsulas? Milô diz: a um raio de 53 metros de você. Ela pede para ver as unidades e Milô desativa o filtro da cápsula e mostra todas as unidades.
Então finalmente ela vê onde está, ao lado de milhares de cápsulas criogênicas no espaço. Um acidente espacial com um asteroide que atingiu a nave com todas as cápsulas e destruiu centenas delas, deixando muitas à deriva com estilhaços por todo lado. Milor reativa o filtro para evitar a longa exposição. 9.567 cápsulas ainda estão intactas, mas a cápsula de Liz é considerada uma unidade perdida. Porém, a cápsula Omicron 267 foi a única que a bioforma foi reanimada. Ela pergunta sobre Léo, então ela pede para ver o interior das unidades. Pede para filtrar somente homens, mas não há tempo de ver todas. Até que ela lembra do número da ficha do Léo, número 42, e pede para mostrar o rosto da bioforma. E então ela vê o Léo. Nessa hora ela pensa, todos são mentirosos, pois afinal, se o Léo está vivo, todos mentiram para mim. Mas ela procura uma cicatriz na testa de Léo e não encontra. Ela fica confusa. Então ela pede para ver vídeos de Elizabeth Hansen e algo sobre a transferência de memória. Então ela vê uma mulher discursando, explicando como desenvolveu e como funciona a transferência de memória. Uma mulher idosa, já em idade avançada. Ela fica surpresa e pergunta ao Milor qual a idade do Omicron 267. No caso, ela. Ele responde 12 anos e alguns dias. Ela ouve novamente a ligação com a mulher e quando Milor faz um reconhecimento vocal da ligação, ele responde: a chamada foi feita por Elizabeth Hansen. Então ela descobre que é um clone e se revolta totalmente, grita, se desespera, pois mesmo sendo um clone, ela não quer morrer e chora e pergunta: por que fizeram isso comigo? Ela resolve gravar uma mensagem para o Léo. Ela grava algo bonito para o Léo, sobre suas lembranças, mesmo sabendo que é um clone. Ela lembra de tudo, mesmo não tendo vivido aquilo tudo.Ela se despede, pois sabe que morrerá, mas ela gostaria de viver. Ela gostaria de ver o Léo. Então ela pede para ver novamente os processadores, mas o oxigênio chegou a 3%. Ela sofrerá uma interrupção. Milor aplicará um protocolo de eutanásia caridosa via intravenosa. Em busca de sobreviver, ela resolve tirar o cinto do cordão umbilical e uma intravenosa no pé. Com muito sufoco ela consegue. Então ela pede para o Milor desativar o processador de eutanásia e transferir as funções do processador 354 para este novo processador e reiniciar o protocolo de hipersono da bioforma. Mas aí ela é obrigada a recolocar todas as intravenosas que acabou de retirar. Uma visão dos ratos na cápsula ainda a perturba, mas ela é forte e segue em frente. E vai recolocando todas as intravenosas com muita dor, uma por uma novamente. Afinal, ela depende disso para sobreviver. Até mesmo o monitor neural precisa ser recolocado, mas o nível de oxigênio está em 1%. Ela não tem chance de sobreviver à reanimação. Mas então ela pensa, e as outras cápsulas? Ela pergunta a Milor quanto de oxigênio resta nas unidades perdidas. Milor diz que todas as cápsulas possuem capacidade máxima de oxigênio. Ela pede então para desviar o oxigênio para a cápsula da Omicron 267. Milor responde: o acesso é limitado por razões de segurança e levará 14.227 minutos para ignorar o procedimento de segurança. Milor recomenda: gostaria de colocar a bioforma em hipersono durante a manobra? Neste momento ela fica feliz. Ela dá um sorriso, pois sabe que até o fim de sua viagem, a manobra de oxigênio para sua reanimação já estará concluída. Milor oferece um sedativo e ela aceita. Então Milor mostra mais sobre o planeta Wolf 1061C e como será a viagem e como será a descida ao planeta. Ela pergunta sobre uma praia em Maui, uma lembrança que ela tem com Léo, e ela pede para renomear a cápsula Omicron 267 para Liz. Então o tecido biológico se refaz, ela entra em hipersono e segue para o planeta Wolf 1051C. 34 anos depois, ela está com seu amor Léo em seu novo planeta. Obrigado por ter ficado até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal. Um abraço para todos. Tchau.